Tem trabalho que cansa o corpo e tem trabalho que deixa marca na alma. Boa noite, eu sou a Vitória e seja bem-vindo ao Vexa. No vídeo de hoje, você vai ouvir relatos de pessoas comuns que só estavam tentando ganhar a vida, mas acabaram encontrando algo estranho demais pelo caminho. Um cuidador em plantão noturno, um estagiário sozinho num apartamento vazio e uma babá presa numa madrugada que parecia errada desde o começo. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui no Vexa. Meu nome é Leandro e isso aconteceu quando eu peguei meu primeiro plantão noturno num asilo em Sorocaba, no interior de São Paulo. Até hoje, eu só tinha trabalhado como cuidador em casa de família, cuidando de um idoso por vez. Era outra dinâmica, mais silenciosa, mais previsível. Quando surgiu a vaga nesse abrigo, eu achei que ia ser até mais tranquilo, porque teria equipe, rotina, divisão de tarefas, mas eu estava completamente enganado. O lugar funcionava numa casa antiga, dessas reformadas no improviso. A sala da frente tinha virado recepção, a copa era apertada e o corredor dos quartos era comprido e meio escuro até de dia. No primeiro turno, a supervisora me mostrou tudo correndo, porque estava faltando gente, e ninguém ali tinha tempo para treinar direito. Quando passamos por um dos quartos masculinos, ela apontou para a última cama, lá no canto, quase escondida atrás de um armário de metal. Essa aí tá vaga, mas deixa sempre arrumada, tá? Eu perguntei por quê. Ela respondeu sem parar de andar. O senhor que ficava ali faleceu faz pouco tempo. Ainda não entrou ninguém no lugar dele. Só isso, falou como quem comenta que faltou o café. Naquela noite eu estava mais preocupado em não errar remédio, não deixar ninguém cair no banheiro e decorar nome dos internos. Quem já trabalhou com idoso sabe, de madrugada sempre tem alguém chamando, alguém confuso, alguém acordando assustado, alguém achando que precisa ir embora. Lá por meia-noite, entre uma troca de fralda e outra, entrei nesse quarto para conferir se estava tudo certo. Tinha 5 senhores dormindo do jeito que dava. Um roncando alto, outro resmungando sozinho e o outro virado para a parede. E a cama do fundo perfeita, perfeita até demais. Lençol bem esticado, cobertor dobrado, travesseiro alinhado. Era o tipo de cama que chamava mais atenção vazia do que se tivesse alguém deitado. Na hora não liguei muito, só achei estranho mesmo. O plantão foi seguindo pesado. Quando já estava quase amanhecendo, pouco antes da troca de turno, voltei nesse quarto para fazer a última ronda e passar tudo certinho pro pessoal do dia. Foi aí que eu o travei na porta. A cama vazia não estava mais arrumada. O lençol estava todo amarrotado, afundado no meio, como se alguém tivesse dormido ali a noite inteira. O travesseiro tinha uma marca funda, bem no centro. Não era coisa de tecido cedendo. Parecia cama usada mesmo. Fiquei alguns segundos parado. Eu tinha passado ali mais de uma vez durante a madrugada. Ninguém tinha entrado naquele quarto além de mim. E mesmo que tivesse entrado, eu teria visto. Cheguei perto devagar e encostei a mão no lençol. Estava quente, não morno, quente mesmo, igual cama recém-desocupada. Na troca de plantão, comentei isso com um cuidador mais velho chamado Walter. Achei que ele ia estranhar também, mas ele só me olhou com uma cara cansada e deu um sorriso torto. Você viu a cama do seu Orlando, né? Eu perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Ela só respondeu: faz teu serviço e não inventa de procurar explicação para tudo aqui. E saiu andando. Aquilo ficou na minha cabeça o dia inteiro. Quando fui embora, deitei para dormir, só conseguia pensar naquela cama quente. No fim da tarde, antes do próximo plantão, passei na salinha da administração para pegar umas folhas que a supervisora tinha pedido.
Como estava sozinho ali, acabei mexendo em uns prontuários antigos. Demorou um pouco para eu achar o nome do antigo morador daquela cama, Orlando Mendes. Tinha algumas anotações da equipe no histórico dele. Quase todas falavam da mesma coisa. Reclamava do lençol mal esticado. Dizia que a cama estava desconfortável. Chamava os cuidadores porque sentia dobra no tecido. Brigava por causa do travesseiro fora do lugar. Na última anotação, a técnica escreveu que ele foi encontrado sem vida pela manhã, deitado de lado, segurando o próprio lençol com força. Fechei a pasta na hora. Na noite seguinte, cheguei diferente, mais atento, mais incomodado. Quando o relógio passou das 2 da manhã e o asilo ficou naquele silêncio esquisito de madrugada, eu fui direto para o mesmo quarto. A cama do fundo estava de novo impecável. Fiquei olhando um tempo sem saber direito por quê. Aí me veio uma ideia meio idiota. Cheguei perto, puxei o lençol, estiquei melhor, ajeitei o travesseiro e alisei o cobertor com as 2 mãos. Falei baixinho, quase rindo de nervoso. Pronto, seu Orlando, agora ficou do jeito certo. No mesmo instante, ouvi uma voz rouca, vinda da cama ao lado. Agora sim. Levei um susto e virei na hora. Era o seu Djalma, um senhor bem lúcido, que quase nunca dormia direito. Ele estava de olhos abertos, olhando para a cama vazia. Perguntei o que ele quis dizer, e ele respondeu com a maior naturalidade do mundo. Ele implicava muito com esse lençol aí. Tem noites que escuto ele puxando isso tudo. Senti o corpo gelar. Perguntei se ele estava brincando, mas o velho nem me olhou, continuou encarando a cama vazia. Hoje você arrumou direito, ele gostou. Nessa hora eu vi. O travesseiro afundou de leve. Foi coisa pouca, nada exagerado, nada de filme, mas afundou, como se alguém invisível tivesse acabado de encostar a cabeça ali. Eu fiquei paralisado. Seu Djalma virou pro lado, puxou o cobertor dele e falou quase cochichando. Deixa ele descansar. Eu não corri, não chamei ninguém. Não sei dizer se foi coragem ou puro choque. Só cheguei mais perto da cama e ajeitei o cobertor até a altura onde seria o peito de alguém deitado ali. Desde aquele dia, toda vez que eu pego o plantão noturno, a primeira coisa que eu faço é passar naquela cama. Estico o lençol, ajeito o travesseiro e deixo tudo alinhado. E às vezes de manhã, ela amanhece amassada de novo. Tem quem diga que é impressão, que é corrente de ar, que é tecido cedendo sozinho. Pode ser, mas toda vez que eu entro naquele quarto de madrugada, eu sinto a mesma coisa. Não medo. É mais como a sensação de estar sendo observado por um velho rabugento que só quer ter a certeza de que fizeram a cama dele direito. Você teria coragem de trabalhar num lugar assim? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Relato 2. Meu nome é Rafael e isso aconteceu quando eu ainda era estagiário numa imobiliária pequena no centro de Curitiba. Eu tinha 21 anos na época. Eu estava naquele começo de vida adulta em que a gente aceita qualquer oportunidade, porque precisa trabalhar, pagar conta, mostrar serviço e tentar construir alguma coisa. A imobiliária onde eu trabalhava era daquelas antigas, apertadas, com vitrine cheia de anúncio impresso, pasta de contrato empilhada e um cheiro constante de papel velho com café passado demais. Nos primeiros dias, meu trabalho era simples: atender telefone, organizar ficha, separar documento, limpar mesa, atualizar anúncio. Nada que saísse muito da rotina, até que numa tarde de sexta-feira, o dono resolveu me mandar sozinho para fotografar um apartamento vazio que precisava voltar para o site com imagens novas. Para mim, aquilo parecia um sinal de confiança. Peguei a chave, a câmera da empresa e fui para o prédio, que ficava a poucos minutos dali. Era uma construção antiga, dessas com fachada bege já manchada pelo tempo.
Portaria simples e corredor silencioso demais para aquele horário. O porteiro me liberou sem dificuldade, como se aquele tipo de visita fosse comum. Subi até o 8º andar e encontrei a porta do apartamento. Quando a fechadura girou, já senti aquele cheiro característico de imóvel parado. Poeira, ar fechado e uma limpeza recente tentando disfarçar o abandono. O lugar estava completamente vazio. Nenhum móvel, nenhuma cortina, nenhum barulho além do eco dos meus próprios passos. Comecei a fazer o serviço do jeito que imaginei que qualquer corretor experiente faria. Fotografei a entrada, a sala, os 2 quartos, o banheiro e a cozinha. Tudo estava indo bem. Era só um apartamento vazio, antigo e esperando alguém entrar. Quando cheguei na área de serviço, no entanto, alguma coisa mudou. Não foi nada grande de imediato, nenhum susto, nenhum som estranho. Foi mais uma sensação ruim, dessas que chegam sem motivo claro. A área era pequena, apertada, com um tanque velho, piso gasto e uma janela de alumínio voltada para o vão interno do prédio. Dali dava para ver os fundos de outros apartamentos, alguns varais, roupas balançando e um silêncio esquisito, meio abafado, como se aquele espaço não pertencesse ao resto do prédio. Abri a janela para entrar mais luz e senti um vento frio demais para aquele ambiente. O corredor do andar estava abafado, a cozinha também, mas ali o ar parecia outro, mais pesado, mais parado. Mesmo com esse incômodo, continuei. Tirei algumas fotos do tanque, da janela, do enquadramento que pegava a cozinha ao fundo. Fiz o que precisava e fui embora. Na volta para a imobiliária, eu ainda estava tranquilo, só fui sentir o primeiro desconforto de verdade quando comecei a passar as fotos para o computador. O dono veio revisar comigo, como sempre fazia. A gente foi olhando imagem por imagem: sala boa, quarto bom, banheiro bom, cozinha aceitável, até que chegaram as fotos da área de serviço. Numa delas, a janela do fundo parecia mais escura. E no vidro havia algo. De início achei que fosse reflexo, uma sombra qualquer, talvez uma peça de roupa balançando no vão do prédio, talvez alguma interferência da lente. Só que conforme a imagem foi ampliada, aquilo começou a tomar forma. Não era uma mancha comum, parecia alguém. A impressão era de uma figura humana muito próxima do lado de fora da janela, como se estivesse encostada no vidro, observando o interior do apartamento. Não dava para distinguir o rosto, nem detalhes claros, mas havia cabeça, ombros, a sugestão nítida de uma presença. Na hora tentei racionalizar, câmera antiga, luz ruim, reflexo esquisito. Mas então abrimos outras fotos feitas no mesmo lugar e em todas elas a figura aparecia. Mudava um pouco de posição, quase nada. Às vezes mais para o centro, às vezes um pouco deslocada. Mas estava sempre ali, sempre na janela, sempre naquela distância impossível de alguém comum ocupar. Foi nesse momento que o clima na sala mudou. O dono da imobiliária, que até então tratava tudo com impaciência e pressa, ficou sério, silencioso. E aí me contou uma coisa que fez meu corpo esfriar na mesma hora. A antiga moradora daquele apartamento tinha morrido no ano anterior. Segundo ele, era uma mulher chamada Lúcia. Morava sozinha e havia se jogado justamente da área de serviço, caindo naquele vão interno do prédio que eu tinha fotografado sem pensar 2 vezes. Ele disse isso com a naturalidade amarga de quem já sabia daquela história havia muito tempo, mas ainda não gostava de lembrar. Eu fiquei tentando encontrar lógica. Talvez alguém tivesse mencionado o caso antes e eu tivesse esquecido. Talvez minha cabeça estivesse misturando informação com sugestão. Talvez eu só tivesse impressionado, mas no fundo o que mais me incomodava não era nem o passado do apartamento. Era o fato de saber que no momento das fotos
Não havia ninguém ali, e a coisa piorou quando ele comentou, quase como quem admite uma derrota antiga, que aquela não tinha sido a primeira vez. Sempre que alguém tentava fotografar a área de serviço daquele imóvel, alguma coisa aparecia. Não importava a câmera, o horário ou a pessoa enviada até lá. Sala, quartos, cozinha, tudo saía normal, mas a janela da área de serviço insistia em devolver aquela presença. Naquele instante, quase sem pensar, eu olhei pela janela da própria imobiliária. Dali dava para enxergar parte do prédio dos fundos. Era possível ver algumas janelas alinhadas, uma sobre a outra, todas parecidas demais. E por um segundo muito curto, curto o suficiente para eu duvidar de mim mesmo até hoje, tive a sensação de ver uma figura parada atrás de uma delas. No oitavo andar, imóvel escuro, janela meio aberta, silhueta imóvel. Pisquei e não havia mais nada. No dia seguinte, o dono mandou outra pessoa até lá com uma câmera diferente, tentando provar para si mesmo que tudo não passava de defeito técnico. Quando o corretor voltou, não comentou muita coisa, só deixou claro, pelo jeito de evitar o assunto, que a experiência não tinha sido boa. Mais tarde, quando fui ver as imagens novas, percebi que estavam todas lá outra vez: sala, quartos, banheiro e cozinha, mas não havia nenhuma na área de serviço. Perguntei o motivo e a resposta veio seca, como quem já tinha desistido de lutar com certas coisas. Alguns imóveis, segundo ele, não precisavam mostrar tudo. Desde então eu nunca mais consegui olhar foto de janela de área de serviço do mesmo jeito. Toda vez que vejo aquele enquadramento apertado, aquele vidro voltado para o vazio entre prédios, eu lembro da sensação que tive naquele apartamento. Não era exatamente medo ainda, era pior. Era a impressão de ter entrado num lugar que estava vazio só no papel. Porque tem imóvel que fica desocupado, e tem imóvel onde alguém simplesmente continua lá, mesmo depois que todo mundo jura que foi embora. E você teria coragem de entrar sozinho num apartamento assim? Responde pra mim aqui nos comentários. Relato 3. Meu nome é Patrícia, mas quase todo mundo me chama de Pati. E a história mais estranha que eu vivi por causa de um trabalho não aconteceu em escritório, clínica ou loja. Aconteceu dentro da casa de uma mulher que parecia normal demais para esconder uma coisa tão errada. Naquela época, eu estava numa fase apertada da vida. Tinha acabado de sair da licença maternidade e voltei para a clínica odontológica onde eu trabalhava, achando que meu emprego ainda estava me esperando. Não estava. A desculpa veio com aquele tom manso, que machuca mais do que grito. Disseram que a pessoa que entrou no meu lugar tinha se adaptado bem, que a clínica não podia manter duas recepcionistas, que fariam tudo certinho comigo. Saí de lá com meus direitos, sim, mas também com a sensação humilhante de que eu tinha sido substituída no exato momento em que eu mais precisava de estabilidade. Meu filho ainda era pequeno, meu marido trabalhava muito e ganhava pouco. O seguro-desemprego ajudava, mas tinha prazo. E quem já viveu contando moeda sabe que não existe paz quando o dinheiro já nasce com destino. Conta de luz, leite, fralda, mercado, tudo parecia correr mais rápido do que o dinheiro entrava. Foi por isso que comecei a procurar qualquer jeito honesto de ganhar alguma coisa sem sair perto do meu filho. Durante um tempo, cuidei da menina de uma vizinha em casa e aquilo ajudou a segurar as pontas. Quando essa vizinha se mudou, eu voltei para o desespero. Passei a avisar todo mundo que conhecia que eu estava disponível para cuidar de criança. Vizinha, amiga da minha mãe, gente da igreja, antiga colega de escola, eu dizia que podia cuidar em casa, ou dependendo da situação, até na casa da própria família, se fosse algo seguro. O que eu queria era uma chance. Foi assim que apareceu Helena. O contato veio por indicação de uma senhora da igreja que conhecia minha mãe havia anos.
Quando Helena me ligou, a conversa começou normal, voz educada, firme, apressada. Ela disse que tinha um filho de 4 anos e que precisava de alguém para ficar com ele durante a madrugada, porque ia começar a trabalhar à noite. Quando falou do pagamento, meu coração apertou do jeito errado. Era dinheiro suficiente para aliviar muita coisa em casa. Dinheiro demais para alguém simplesmente ficar de olho numa criança dormindo. A única condição era que eu fosse até a casa dela. Aquilo já me deixou desconfortável, mas a necessidade fala alto em quem está sufocado. Combinei tudo com a minha mãe, que ficou de ir dormir na minha casa para cuidar do meu filho enquanto eu trabalhava. Meu marido não gostou da ideia, mas sabia que a gente precisava. No fundo, ninguém ali tinha escolha de verdade. Na noite seguinte, cheguei à casa de Helena um pouco antes das 10. Era uma rua bem melhor que a minha, num bairro mais arrumado, com casas grandes, portões automáticos e aquela aparência silenciosa de lugar onde a vida parece estar sempre sob controle. A casa dela era de esquina, ampla, bonita, bem cuidada. Jardim na frente, carro novo na garagem, luz amarela acesa na varanda. Tudo ali passava uma sensação de ordem, de normalidade. E talvez tenha sido isso que mais me enganou. Helena parecia jovem para a vida que carregava. Bem vestida, fala com calma, olhar cansado, me recebeu com educação. Me mostrou a cozinha, a sala, o corredor dos quartos, o banheiro, a rotina do filho. O menino se chamava Caio. Era quieto, tímido, do tipo que olha mais do que fala. Tinha aquele jeito frágil de criança que já entendeu cedo demais que a mãe anda cansada. Ela contou que estava criando o filho sozinha desde a morte do marido e que agora tinha conseguido um trabalho de madrugada numa empresa de logística. Disse isso sem dramatizar, mas dava para sentir que havia alguma coisa mal resolvida naquela casa. Não era tristeza exatamente, era um peso, um cansaço que parecia mais antigo do que a própria viuvez. Mesmo assim, tudo parecia suportável. Coloquei o menino para dormir, deixei a luzinha da tomada acesa, a porta entreaberta, e fui para a sala esperar a madrugada passar. Minha ideia era simples: ficar acordado um pouco, ver televisão, talvez cochilar no sofá quando o corpo não aguentasse mais. Só que depois que Helena foi embora, a casa ficou quieta de verdade e o silêncio começou a incomodar. Não era aquele silêncio bom de casa dormindo, era um silêncio tenso, como se tivesse alguma coisa ali prestando atenção. Primeiro veio o arrepio, depois a sensação ruim de estar no lugar errado. A casa era bonita, limpa, organizada, mas parecia segurar o ar dentro dela, como se o ambiente inteiro estivesse reprimindo alguma coisa. Levantei para conferir portas e janelas, tentando ocupar a cabeça. Passei pela cozinha, vi que estava tudo trancado, tudo no lugar. Foi aí que senti um cheiro estranho no ar, um cheiro doce e queimado ao mesmo tempo. Parecia incenso, mas mais forte, mais pesado. O cheiro doce e queimado ao mesmo tempo, como se estivesse impregnado nas paredes. No fim do corredor havia uma porta que eu não tinha prestado atenção antes. Estava só encostada. Por curiosidade, ou talvez por aquele impulso burro que aparece justamente quando a gente devia ir embora, eu empurrei. Era um quarto pequeno. Não parecia quarto de visita, nem escritório comum, nem depósito. O ambiente tinha uma mesa baixa no centro, coberta por um pano escuro com cera velha derretida, papéis rabiscados, ervas secas, objetos que eu não soube identificar e símbolos desenhados em tinta vermelha. Havia também imagens estranhas, algumas coisas metálicas penduradas, e uma desordem que não combinava com o resto impecável da casa. O que me gelou de verdade, porém, foi uma foto presa entre aqueles papéis. Era uma foto do menino. Ao lado, a outra do marido falecido. E perto delas, escrito à mão, havia um pedido perturbador.
Uma frase curta, torta e desesperada. Não parecia oração, parecia insistência, como se alguém naquela casa estivesse tentando chamar de volta uma pessoa que não devia voltar. Saí do quarto na mesma hora, fechei a porta devagar e fui direto verificar Caio. Ele continuava dormindo, mas o quarto não estava mais do mesmo jeito que eu tinha deixado. A luz de tomada piscava fraquinha, como se estivesse falhando. O ar ali estava mais frio, e acima da cabeceira da cama, uma sombra. Não era sombra de árvore. A cortina estava fechada. Não era reflexo da luz do corredor. Eu estava parada na porta e a forma permanecia ali, comprida, alta, parada demais para ser ilusão e viva demais para ser mancha de parede. A impressão que tive foi a de que alguma coisa estava de pé atrás da cama, inclinada sobre o menino. Fiquei travada. Quando Caio se mexeu no sono, virando um pouco o rosto no travesseiro, a sombra também pareceu se alterar, acompanhando o movimento. Foi pouco, sutil, mas foi o suficiente. Acendi a luz no mesmo instante e a sombra desapareceu. Só ficou o quarto normal, o menino dormindo e eu com o coração descompassado. Cheguei perto dele para conferir se estava bem. O corpo estava quente, o sono parecia profundo, mas a mão que ficou por cima do lençol estava gelada, de um jeito absurdo, incompatível com o calor da noite. Voltei para a sala e tentei esperar o amanhecer sentada, mas a casa não me deixou em paz. Ouvi estalos no teto, rangido no corredor, um som breve vindo da cozinha, como se algo tivesse sido arrastado. Em certo momento, tive a nítida sensação de ouvir uma voz masculina e abafada em um ponto da sala. Não dava para entender palavra nenhuma. Era mais uma presença sonora do que propriamente voz dita, baixa e arrastada, quase como uma reza dita ao contrário. O cheiro de incenso ficou mais forte. Quando começou a clarear, senti um alívio que não sei explicar. Era como se a casa enfraquecesse com a chegada da manhã. Helena voltou pouco depois das 6, cansada, apressada e agradecida. Olhou o filho e viu que estava tudo bem e agiu como se tivesse sido uma noite comum. Eu fingi normalidade, peguei o dinheiro e fui embora sem coragem de comentar nada. No caminho para casa, tentei me convencer de que tudo aquilo tinha sido cansaço, sugestão, sono, medo misturado com um ambiente estranho, mas aquela frase perto da foto do menino não saía da minha cabeça, nem a frase, nem aquele frio do lado da cama. Na mesma tarde, liguei para dizer que não voltaria. Inventei uma desculpa qualquer sobre meu filho, minha rotina, minha dificuldade de ficar fora de casa à noite. Helena ouviu tudo em silêncio e aceitou fácil demais. Mais do que isso, recusou até que eu devolvesse parte do dinheiro que tinha recebido adiantado. Disse que eu podia ficar com aquilo, como se o pagamento não fosse só pela noite de trabalho, como se fosse também por ter suportado permanecer ali. Nunca mais ouvi falar dela. Minha mãe comentou algumas vezes que aquela mulher simplesmente sumiu, que ninguém da igreja soube dizer para onde ela foi. Eu sempre desconversei, nunca contei tudo, nunca tive coragem. Só sei que desde aquela madrugada eu aprendi uma coisa que levo até hoje. Nem toda proposta boa traz só dinheiro. Algumas vezes, o que parece oportunidade vem acompanhado de alguma coisa errada, alguma coisa antiga, coisa que já está dentro da casa muito tempo antes de você chegar. E sinceramente, eu acho que fui embora cedo demais para descobrir o que realmente estava tentando se aproximar daquela criança. E você, ficaria até o amanhecer numa casa assim? Me responde aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse e eu te encontro aqui no próximo vídeo.